Olá, eu sou o Giovanni, meteorologista e velejador. E esse conteúdo é para você que pretende navegar entre Angra dos Reis e Rio de Janeiro nesse último final de semana do ano. Esse conteúdo está sendo oferecido pela Allergotop, Clínica de Alergia e Otorrinolaringologia. Tem em Angra dos Reis e também na Vila Residencial de Mambucaba, sua clínica de alergia na Costa Verde. Saiba mais aqui na descrição do vídeo. Agora vamos lá, vamos dar uma olhada então na meteorologia. Vamos colocar aqui o wind.com para a gente ver como é que está o vento. Isso aqui, ó, a gente está na sexta-feira, essa é a previsão para a sexta-feira ao dia. Agora é quinta-feira, dia 29 de dezembro, 19h46. Tá? Então a gente tem aqui a rodada do modelo americano das 12Z. Beleza. Então a gente tem aqui a meio-dia, ó, pouco vento. Tá bem pouco vento. Indo para 1 da tarde, o vento vai aumentando, ó, esse sudeste aumenta e entra aqui, né? Vai entrando, ó, tá? Até umas 3 da tarde, às 4 ainda tem, mas já começa a ficar um pouco bagunçado, começa a enfraquecer e virar para leste. Então é uma sudestada, lestadinha, não muito forte. Então você tem 10, 15 nós, eventualmente por efeito do relevo, né, perto de algum morro, alguma ilha, pode bater uns 20 nós, né, mas nada muito preocupante. Em termos de ondas, tranquilo, ó, ondas de 1 metro, de sudeste, né? Então balança um pouquinho aqui do lado de fora, mas também não nenhum problema. Não tem aviso nenhum da Marinha para esse dia, não tem frente fria. Então, em termos de vento e ondas, está tranquilo. Vamos ver a chuva? Aqui, ó, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde. No continente a gente vê, ó, esses símbolozinhos de eletricidade, né? Que é porque tem chance de chuva com eletricidade atmosférica, que são os relâmpagos, os raios, né? Mas no continente, tá? Tem menos chance aqui de chegar em Ilha Grande, por exemplo. Em Angra dos Reis pode ser, porque está muito próximo da serra. E os ventos aqui em 500, olha só, que são os ventos que geralmente transportam essas nuvens de tempestade. Ele está vindo de oeste, né? Então, ó, se forma aqui em cima da serra, ele vem para cima de Angra dos Reis, né? Então, Ilha Grande com um pouco menos de chance, tá? Vamos ver as nuvens nesse dia. Tem bastante nuvem à tarde, lógico, por causa da chuva, mas de manhã pode ter alguma abertura de sol. Ó. Amanhece instável, a chuva está mais aqui para esse lado, mas também esses modelos eles erram um pouquinho a posição, né? Então, se tem uma chuva muito perto no tempo e no espaço, é meio arriscado. Mas tudo indica que vai ter algumas aberturas, tá? Vamos avançar para o sábado, aproveitando aqui, na manhã do sábado. Tem nebulosidade variável, né? Tem bastante nuvem, deve estar abafado. E na tarde do sábado vem bastante chuva. Tem bastante chuva aqui para o lado do rio e vem vindo, né? Essas chuvas, quando vêm de lá, de leste, são chuvas bem perigosas, né? Costumam ser violentas, altas taxas de chuva. Vamos colocar aqui chuva trovão para a gente ver, olha lá. Alta taxa de chuva, quando a gente clica aqui, de 3 milímetros em 3 horas, é uma taxa alta aqui para esse modelo. E tem essas tempestades aí, ó, se eu colocar aqui, ó, a taxa de raios, ó, uma alta taxa de raios por quilômetro quadrado, tá vendo? Se eu voltar um aqui, ó, uma taxa bem alta na escala aqui embaixo, ó, tá vendo? Bem alta aqui a taxa. Sábado à tarde, então, muito cuidado. Luiz, vamos ver como é que fica a noite de Réveillon, tem esses temporais aí, essa chance, né? Porque esses modelos também, eles, nessa época, com muita instabilidade, chove para lá e para cá, se ele erra um pouquinho a posição das nuvens, da chuva, já muda todo o balanço, né? Não bate sol de um lado, bate do outro, e o modelo se perde um pouco. Então, essas chuvas, pode ser que não aconteça exatamente em Angra, pode acontecer um pouco mais para um lado, para o outro, mas fica a atenção nesse ponto. A noite de sábado parece que dá uma melhorada. Ó. Depois daquelas chuvaradas à tarde, durante a noite melhora. Algumas poucas nuvens. Às vezes depois das tempestades fica uma chuvinha mais fraca e que vai depois diminuindo, parando. Domingo começa com sol, mas logo no meio do domingo de chuva de novo. Ó. E tem raios, trovoadas. Né? Então domingo do meio do dia para frente e trovoadas. Tá?
Então, com relação a vento, não tem perigo. Com relação... Aqui, o vento no domingo... Opa, estava lá em 5 km de altura, tá errado. Aqui, ó. Domingo o vento está mais fraco, né? Não tem aquela lestadinha, sudestada ali. No sábado entra um pouco, né? Entra um pouco do sudeste leste, mais parecido com a sexta, um pouco mais fraco. Termina antes com essa chuva, porque se vem essas chuvas, aí bagunça todo o vento, né? Então, olha, com relação à escala macro, de vento, de ondas, não tem ameaças significativas, não tem frente fria. A Marinha não emitiu nenhum aviso para sexta, sábado nem domingo, tá? E agora o perigo são essas trovoadas, essas pancadas de chuva forte. Ontem mesmo tivemos uma linha de instabilidade, né? Não é uma tempestade única, né? Em inglês é squall line, né? Uma tempestade mais alongada, um pouco mais organizada, que dura algumas horas a mais e anda um pouco mais do que normalmente acontece. Então ela se formou à tarde, de manhã, pela manhã aqui em Caraguá, deu um vento forte, causou estragos, veio vindo, passou pela Baía da Ilha Grande, aqui Sepetiba, Itacuruçá tem umas imagens impressionantes de uns redemoinhos, né? Então é esse o perigo, é dessas tempestades aí que acontecem principalmente no período da tarde, tá bom? Atenção. Bom, se você queria só a previsão de tempo para planejar a sua navegação, até aqui pode ser suficiente para você. Agora, se você queria um pouco mais, se você quiser, né, um pouco mais de meteorologia, então fica aqui mais um pouco que eu vou te mostrar. Deixa eu tirar aqui o zoom. Tá aqui, tá? Vamos voltar aqui. Então aqui está. Estamos... vamos voltar para sexta, meio-dia. Tá aqui, ó. Tá? Sexta, meio-dia. Essas isóbaras, iso igual a pressão, então são linhas que unem pontos de mesmos valores de pressão. E veja que ela faz uma curvatura aqui, ela dá uma entradinha. E o vento aqui está vindo de norte e aqui de sudeste. Então tem uma curvatura nesse sentido, ó, uma curvatura horária nesse vento, que é uma curvatura ciclônica, é a curvatura de baixa pressão. E de fato, se a gente for olhar, ó, como aqui a pressão é mais baixa, olha só, vamos tirar o zoom. Aqui dentro a pressão é mais baixa. Só a gente ver que essas linhas, ó, 1002, aqui 1018, então está de 2 em 2, né? 1020, 1018, 1016 está caindo. Então, se aqui dentro a pressão está mais baixa do que desse lado, significa que nessa área onde está entrando aqui essa curvinha, a pressão é mais baixa, tá? Então, essa entrada a gente chama de cavamento, está cavando ali, né, a pressão mais alta. Esse cavamento a gente chama de cavado, tá? De superfície. Veja que tem assim, essa faixa azulzinha mais escura, que se a gente olhar aqui na escala, é sem vento, tá? Então é uma linha ali de cisalhamento, tá? No meio do cavado, no eixo do cavado. Bom, essas áreas são associadas à convergência, subida de ar, então tem chance de formar nuvens, mau tempo, é uma região instável. Como essa época tem bastante calor e umidade, então fica bastante instável. Quer ver? Olha aqui as nuvens. Olha, tá vendo? Alinhamento aqui das nuvens até o continente. Esse alinhamento, nessa época do ano, é chamado de ZACS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Precisa ter algumas características para que ela receba esse nome, mas é esse alinhamento aqui, tá? Aí veja que por conta desse alinhamento tem toda uma faixa instável e dentro dela fica estourando essas chuvas, né? Chove aqui, chove ali, são chuvas de escala pequena. Então o modelo consegue prever bem a posição, esse padrão de grande escala, né? Mais ou menos onde essa faixa instável está. Só que ele não consegue prever com muita precisão cada célula de chuva individualmente, tá? Então às vezes ele põe a chuva num lugar, tá alguns quilômetros ou algumas dezenas de quilômetros em outro lugar, tá? Aí abre um sol onde ele colocava nublado, e ali vai esquentar, vai formar possivelmente uma tempestade. Então ele erra a posição, tá? É como uma panela com água fervendo e fica borbulhando, tá? A atmosfera, essa época ali no meio da zona de convergência, é isso, é uma panela borbulhando. Aliás, o nome na física do processo que acontece na panela com água fervendo é convecção. Na atmosfera, sabe qual é o nome desse processo que forma essas nuvens que dão trovadas? Convecção, exatamente o mesmo nome, tá? Por isso que a gente fala que está uma situação favorável para a convecção. E células convectivas são nuvens bastante carregadas por esse processo, tá? Bom, aí a gente vai avançando, sexta-feira, sábado, ó, fica então essa faixa, fica bem estável, né? Essa faixa instável fica oscilando aqui em cima. No sábado, ó, e aí tem esses pontos vermelhos. A gente costuma olhar outro para ver se também tem chuva, o modelo americano, né? Se ele coloca também bastante chuva, ó, não tem, tá vendo? A chuva está mais para o sul.
Então isso mostra essa incerteza, essa baixa confiabilidade na posição dos máximos de chuva. Tomara que ela não caia com essa força em lugar nenhum, né? Nem em Angra, nem em nenhum lugar. Porque uma chuva com essa intensidade, ela pode causar estragos, o vento pode causar estragos, o volume de chuva pode causar alagamentos, inundações, quedas de barreira nas estradas, né? Então muita atenção aí. E é isso. Então essa zona, essa área de convergência fica a partir do domingo, segunda da semana, início da semana, ela tende a se desorganizar um pouco esse alinhamento. Né? Então não é que não vai ter chuva, mas deve ter mais períodos de sol, né? A quantidade de horas de sol deve aumentar e os períodos de chuva devem ser mais curtos, tá? No início da próxima semana, ok? Bom, esse conteúdo ele é voltado para você entender mais a meteorologia e com isso planejar melhor sua navegação com mais segurança, mais conforto. Está sendo oferecido pela Alergotop, que promove ações para a sua segurança no mar. Desejo a você uma boa virada de ano, que ela seja com paz, alegria, com os eventos, e que também seja o ano de 2023.